Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, meu Alexandre. Estamos aguardando aqui a entrada dos irmãos para a gente começar o culto no lar e aparecer aqui, né, na tela. Manjilca, Pai do Senhor, Deus abençoe, Pai do Senhor, Jesus Cristo, Pastor Ronaldo, Pai do Senhor, Mancida. Ouvintes, culto no lar, amém, glória a Deus. Irmão Alexandre agora apareceu aqui, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, não sai daí não, hoje temos uma palavra aqui que vai tocar seu coração. Apocalipse 2:16, estamos já quase terminando o estudo da carta para a igreja de Pérgamo, então não sai daí não, fica aí. Estamos só dando um tempo aqui para os irmãos chegarem, em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Mancida também já entrou, glória a Deus, Deus abençoa. Irmãos, vamos ler o texto aqui, porque a gente já vai adiantando enquanto os irmãos chegam, né? Em nome de Jesus. Apocalipse 2:16. Assim tens também os que seguem a doutrina... 15, perdão. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Nós já falamos da doutrina dos nicolaítas. Hoje eu vou mexer mais um pouco aqui. Mas vamos para o verso 16. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Amém. Irmã Lídia está aí também, Lídia Constantino, Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Minha camisa aqui tá com a gola meio dobrando para cima, mas nada dá um jeito aqui. Amém? Deus abençoe vocês. Irmã Juliene Costa. Deus abençoe a irmã Juliene, que acaba de chegar aí para estar conosco em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Então tá, meus irmãos. Estamos aqui para celebrar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era, que há de vir, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, vamos começar. Depois, se alguém for chegando ou for ver essa mensagem depois, né?
Hoje é quinta-feira. Quinta hoje? Hoje é quinta-feira. Quero falar sobre algumas palavras-chave aqui em Apocalipse 2:16. Pai do seu irmão João Filino da Silva, lá em Panamá, Goiás, Deus abençoa. A palavra arrepender-se ou arrepende. Breve virei a ti, contra eles batalharei, e espada da minha boca. Irmãos, estamos aí, no versículo por versículo. Às vezes lá no YouTube não tem um segmento do versículo, mas tem os vídeos aqui, né? A gente está montando aí uma série de estudo no Apocalipse, versículo por versículo, mas às vezes eu não coloco todos lá no YouTube, mas tem quase todos lá, viu? Você pode ir lá, quiser começar em Apocalipse 1:1 até 2:16, hoje já vai ter lá, em nome de Jesus, tá certo? Glória a Deus, Deus continua nos abençoando. Então vamos lá, irmão. A mensagem para a igreja de Pérgamo agora é arrepende-te. É a mensagem principal de Jesus para a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, irmãos, estava se desviando da doutrina verdadeira. A igreja de Pérgamo estava se distanciando da palavra de Deus e dando ouvido às falsas doutrinas, que o próprio Jesus chama de doutrina de Balaão e doutrina dos nicolaítas. Então a igreja de Pérgamo estava se distanciando do Senhor Jesus, da verdadeira doutrina da palavra de Deus. Por isso o verso 16 inicia-se com esta palavra: arrepende-te. E nós poderíamos colocar aqui na frente: arrepende-te, igreja. Veja bem, irmãos, que é uma mensagem contundente, é uma mensagem muito positiva. Eu creio que ela até foi aceita porque ela foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Quando João recebeu esta mensagem, acho que João deve ter abalado um pouco, porque você dizer para a própria igreja: arrepende-te, só mesmo vindo de Deus. Então arrepende-te, esta é a mensagem principal para a igreja de Pérgamo, a igreja que estava se distanciando da palavra, da verdadeira doutrina. A igreja, ela precisava arrepender-se, irmãos, do envolvimento com a doutrina de Balaão e com a doutrina dos nicolaítas. Então veja bem, irmãos, que a igreja que se envolve com doutrinas que vão de encontro à palavra de Deus, toda a igreja que se envolve com doutrinas antibíblicas, toda a igreja que se envolve com doutrinas que não têm fundamento na palavra de Deus, preste atenção, irmãos, esta igreja está se desviando da verdadeira palavra, e a solução para esta igreja é o arrependimento. É o arrependimento, viu? Edis Nunes, lá de Goiânia: Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe. Manda guia, Pai do Senhor, Deus te abençoa. Então, amados e queridos irmãos, a igreja que se distancia das principais doutrinas bíblicas, a igreja que se afasta da verdadeira doutrina bíblica, ela precisa urgentemente de arrependimento. Nós estudamos aqui, por isso eu não vou me deter muito, amados, sobre a doutrina de Balaão. E nós descobrimos, entre outras coisas, que Balaão fez dentro da doutrina de Balaão, ele fez com que o povo de Deus cometesse a chamada idolatria. Pastor Ronaldo, a minha igreja é igreja evangélica.
nós não alimentamos culto a ídolos. Muitos estão enganados com isso, meus amados irmãos, porque nós temos construído ídolos para nós, verdadeiros ídolos para nós nos nossos templos. Muitos de nós já só vamos à igreja se tiver um conjunto musical famoso para cantar na igreja, ou se tiver um pregador famoso. Ao contrário, não vamos à igreja. Como é que você acha que se chama isso? Isso se chama idolatria. Desde que eu não vou para a igreja para cultuar a Deus, vou atrás de entretenimento, isso é idolatria. Pai do Senhor, irmã Valnenice Assunção. A segunda questão da doutrina de Balaão, que eu quero pôr em pauta aqui, não é só a doutrina da idolatria, mas a doutrina da imoralidade. Amados e queridos irmãos, a imoralidade, Pedro Souza, bem-vindo, Pai do Senhor, a imoralidade tem tomado conta de muitos arraiais, de muitas igrejas, meus amados e queridos irmãos, e o pior é que a liderança é conivente com esse tipo de atitude. Isto é a doutrina de Balaão. A igreja está abraçando essas doutrinas, Pérgamo abraçou essas doutrinas de imoralidade, de idolatria. Pessoas, amados e queridos irmãos, veja bem, a Bíblia é clara quando ela nos fala sobre lascívia. Lascívia é um pecado muito sério que acontece muitas vezes dentro da casa de Deus. O que é lascívia, pastor Ronaldo? É quando a pessoa se veste de maneira a chamar a atenção sexual da outra. A pessoa se veste com a intenção de despertar o apetite sexual de terceiros, de ser desejado, de ser desejada, de ser cobiçado. Isso é imoralidade na igreja, irmãos. Isso é imoralidade. Doa em quem doer, mas é imoralidade. Você entendeu? A pessoa se porta de maneira indecorosa na casa de Deus. A pessoa se porta de maneira indecente na casa de Deus. Esta era a doutrina que Balaão ensinou para Balaque, para poder derrubar os filhos de Deus. Quantos têm caído hoje por causa disso? E, pasmem, lideranças coniventes. E qual é a mensagem então de Jesus para esta igreja? Quando evidencia esta doutrina de Balaão, Jesus envia a mensagem: arrepende-te. Arrepende-te desse teu pecado, ainda dá tempo. Segundo, irmãos, é a observância da doutrina dos nicolaítas, as quais nós já vimos em outros dias. Nós, amados e queridos irmãos, temos uma linha de pensamento que Nicolau fazia parte dos 7 diáconos da igreja da Antioquia. Lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, 6 e 5 de Atos dos Apóstolos, diz assim: este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito da Antioquia. Então parece que Nicolau era. E qual é a doutrina do Nicolau ou dos nicolaítas? Eu quero pôr em pauta aqui, irmãos, a doutrina
da facção, o ensinamento faccioso de Nicolau, quando Nicolau dividiu a igreja, e provocou lá, irmãos, em Esmirna, se eu não me engano, uma grande dissensão na igreja. Então Nicolau, segundo a cultura bíblica, ele se desviou e ele levantou-se contra a igreja a qual ele pertencia. Então, meus amados e queridos irmãos, essa atitude de Nicolau só era curada com arrependimento. A atitude de Balaão só com arrependimento. Aqueles que causam divisões na igreja, aqueles que se levantam contra a liderança da igreja, aqueles que saem da igreja e começam a difamar a igreja, a qual orou por eles, a qual a ajudou no começo da sua fé, estas pessoas só serão aceitas por Deus se elas se arrependerem de verdade. Então o que a igreja aqui teria que arrepender de quê? Teria que arrepender, irmão, da doutrina de Balaão e da doutrina dos nicolaítas. Você entendeu? Efésios, eu quero ler com vocês, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E o versículo de número 6. Efésios 2 e 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Perdão, irmãos, não é Efésios 6, é a igreja de Éfeso, capítulo 2 e verso 6 de Apocalipse. 2 e 6 de Apocalipse. Aline Nunes, Pai do Senhor, Deus te abençoe. Irmã Rosângela Augusto, Pai do Senhor, Deus abençoa. 2 e 6. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então Éfeso, a igreja de Éfeso, ela não apoiava a doutrina dos nicolaítas, ela não apoiava os seguidores de Nicolau, que questionava a igreja, que falava mal da igreja, que falava mal dos irmãos, que falava mal da direção, que se desviava e fazia grupinhos na igreja. Então Éfeso não apoiou isso e os colocou em prova na igreja, até que eles melhorassem de atitude. Irmão, toda pessoa que fala mal de liderança de igreja, toda pessoa que fala mal dos irmãos, toda pessoa que quer produzir facção, divisão na igreja, não é confiável, é seguidor dos nicolaítas, não é uma pessoa de Deus, não é. Então, em nome de Jesus, irmão, faça como Éfeso, não aceitou essa atitude na igreja. Por isso Jesus disse no versículo 16 do capítulo 2, arrepende-te. Esta mensagem era para a liderança da igreja e para a própria igreja de Pérgamo, que precisava arrepender-se da doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Irmão, fica naquilo que aprendestes das Sagradas Letras, fica diante de Deus, porque Deus é fiel para te abençoar, sem você precisar participar de reuniões de facções e de idolatria e de imoralidade na igreja. Fica firme em nome de Jesus. Pastor Pedro Neto de Nacilândia, Deus te abençoe você e sua casa em nome de Jesus. Segunda palavra do capítulo 2:16 de Apocalipse para a igreja de Pérgamo. Breve virei a ti. É uma promessa de Jesus. Breve. Essa palavra breve, ele está dizendo quase que imediato. Eu virei a ti. E eu quero dizer a vocês que essa vinda não é para o arrebatamento da igreja e nem para abençoar a igreja no sentido que nós entendemos. Então o que é essa vinda de Jesus, pastor Ronaldo?
é a vinda mencionada como visita judicial. É como se um juiz falasse: eu vou te visitar. E se eu achar você daquele jeito, eu vou aplicar uma sentença. Então, Jesus disse: breve virei a ti. Primeiro ele disse: arrepende-te, porque breve virei a ti. Arrepende-te, pois quando não, breve virei a ti e te pegarei de surpresa. Esta é a mensagem. Então é uma vinda judicial. Por quê, irmãos? Porque Jesus é o nosso advogado, sim. E alguém diz: e ele virá como juiz. E ele virá mesmo, até mesmo antes do arrebatamento da igreja. Irene Borges, Deus abençoa. Bem-vinda, é minha prima lá em Tutaba. Atos 17:30, abre a sua Bíblia aí, Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, em breve virei a ti aqui, é para juízo. Por isso, a primeira mensagem é: arrepende-te da doutrina de Balaão e da doutrina dos nicolaítas, porque breve virei a ti. Essa vinda, como eu já disse, é uma visita judicial da parte de Jesus para a igreja de Pérgamo. Isa Divina, Deus abençoa, bem-vinda, Irene, paz do Senhor. Então vamos lá, 2 de Timóteo 4 e versículo 1. 2 de Timóteo 4 e 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, cuidado, irmãos, porque você pode ser conduzido, sem perceber, a estar vivendo a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Feito este, que a igreja de Pérgamo foi dada a orientação: arrepende-te, porque breve virei sobre ti, se não te arrependeres. Entendeu? E essa vinda aí é para exercer juízo. Glória a Deus. Então, Balaão ensinou idolatria, imoralidade, e Nicolau ensinou divisão e se levantar contra lideranças de igreja. Breve virei a ti, então. O juízo viria contra as falsas doutrinas, que está em 2 Timóteo 4 e 1, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Pai de sua irmã Maria José, aí no Rio de Janeiro. Deus abençoe a senhora e os ectérios, seu esposo. Então, meus amados e queridos irmãos, juízo contra as falsas doutrinas viria sobre a igreja de Pérgamo, porque ela se apegou a falsas doutrinas. Você entendeu? A doutrinas de demônios. Glória a Deus, porque Deus tem nos alertado que se nós abraçarmos falsas doutrinas, como é o caso de Nicolau, as do Nicolaítas e do Balaão, que é idolatria e imoralidade. Balaão ensinou idolatria e imoralidade. Nicolau, os nicolaítas, ensinou levantar contra a direção da igreja, levantar contra os irmãos, maldizer a igreja, levantar divisão na igreja. Esse foi o feito do Nicolau. Juarez Pereira, pastor lá de Luiz Eduardo Magalhães, Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmão Renato Assis, Deus te abençoe, bem-vindos. E então, ele diz: breve virei a ti. Não é a vinda para o arrebatamento, mas aqui é a vinda como visita judicial. Ele viria exercer juízo
sobre aqueles que estavam abraçando falsas doutrinas na igreja. Irmãos, quem abraça doutrinas de nicolaítas, doutrina de Balaão na igreja, de quando em vez você vê que desaparece da igreja, pois é, Jesus entrou em juízo com esse povo, ninguém pode fazer nada. Tá certo? Qual é a outra palavra-chave? Nós já pensamos aqui em duas, né? Arrepende-te, breve virei a ti. E a terceira palavra-chave no capítulo 2 e verso 16 de Apocalipse. Qual é? Então vamos lá ver aqui. Quando não, breve virei a ti, contra eles batalharei, né? Então a terceira palavra-chave aqui nesse verso é batalharei contra ele, ou contra eles, perdão, batalharei. Contra quem Jesus ia batalhar, irmãos? Contra quem seria esta batalha espiritual? Pastor, esta batalha é contra os demônios. Engana-se quem acha isso, amados. Não é diretamente contra os demônios, não, tá certo que pessoas são influenciadas pelo diabo. Mas aqui, irmãos, ele iria batalhar contra os pregadores das falsas doutrinas, contra os pregadores da doutrina de Balaão e contra os pregadores da doutrina dos nicolaítas. Viu, irmãos? Por isso é que nós devemos tomar muito cuidado com quem fala nas nossas igrejas, irmãos. Quem me conhece sabe o cuidado que eu tenho com isso. Você entendeu? O pior do que não ouvir ninguém na igreja é ouvir alguém falar asneira na igreja. Pessoa tem que aprender a palavra. Pessoa tem que ser humilde para aprender, para depois ensinar. Irmão, se nós não ficarmos assentados para aprender, nunca ficaremos de pé para ensinar ninguém. Então, meus amados e queridos irmãos, a batalha do Senhor era contra os pregadores da doutrina de Balaão e da doutrina dos nicolaítas. Quem iria pelejar contra eles era o próprio Senhor Jesus Cristo, porque tudo aquilo que é falso, tudo aquilo, irmão, que é doutrina errada, não vem de Deus. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2 e o versículo 22. As quais coisas perece pelo uso, segundo o preceito e doutrina de homens. Pai do Senhor, irmão Valdemar, Deus abençoe o senhor. Então aqui nós temos uma doutrina falsa, doutrina de homens. O irmão Alexandre colocou: examinai as escrituras, porque julgais nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, irmão, cuidado com doutrinas exageradas de homens. Shirley Vieira, Deus abençoe, bem-vinda em nome de Jesus. É a primeira doutrina falsa, ela é chamada doutrina de homens. São pessoas que ensinam a igreja sem examinar a palavra de Deus. E segundo a Timóteo 4:1, a Bíblia fala que muitos seguirão espíritos enganadores nos últimos dias e há doutrinas de demônio. Segunda doutrina falsa é chamada de doutrina de demônio. Primeiro doutrina de homens, depois doutrina de demônios. Viu, irmãos? Cuidado com isso na igreja. Em nome do Senhor, você vê coisa na igreja que é comum em terreiros de macumba, que é comum em terreiro de feitiçaria, e isso não é da igreja. Então, cuidado com isso, em nome de Jesus. Esses dias alguém, por exemplo, falou para mim, isso é doutrina de homem, que homem de bigode não vai para o céu. Arão, então, não foi, porque ele tinha bigode e barba. Tá certo, irmão? Doutrina de homem. Doutrina de demônio, amados e queridos irmãos, divisão, facção, rebeldia, doutrina de demônio. E Hebreus 13:9. Hebreus 13:9 é o outro tipo de doutrina falsa. 13:9.
a Bíblia diz o seguinte: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias, estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, de que nada aproveita aos que deles se entregam. Então aqui, irmão, doutrinas falsas e doutrinas estranhas. Por exemplo, eu chego lá na igreja, irmãos, com a doutrina estranha, eu vou varrer com a vassoura o mal da sua casa. Isso é doutrina estranha, várias. Doutrina várias. Entendeu? A doutrina da vassoura ungida, a doutrina da rosa ungida, a doutrina do pano ungido, a doutrina do sal ungido, a doutrina, entendeu? A doutrina do sábado, a doutrina do véu, a doutrina de que mais, irmão? A doutrina de tanta coisa estranha que, pelo amor de Deus. Então aqui é outro conjunto de doutrinas, várias e doutrinas estranhas. Doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas, eram doutrinas várias e doutrinas, irmãos, estranhas. Cuidado com esse negócio, irmão, de doutrina estranha. Camarada chega no púlpito da igreja, revela CPF da pessoa, identidade da pessoa, revela o endereço da pessoa. Irmão, Deus está perdendo tempo com quem não está no culto, em vez de abençoar quem está na igreja. Ô irmão, pera aí, que doutrina estranha é essa, pelo amor de Deus? Cuidado com isso, igreja, em nome de Jesus Cristo. Doutrina de entrevistar demônio. Ô diabo, de onde você veio, para onde você vai? Você gosta da igreja fulana, você gosta da igreja beltrana? Doutrina estranha, irmão. Aonde Jesus interrogava o diabo na Bíblia? Cuidado com isso, em nome de Jesus. Presbítero irmão Arnaud, Deus te abençoe em nome de Jesus, aí em Araporã, Minas Gerais. E a última palavra importante aqui, no versículo 16 do capítulo 2 de Apocalipse: espada da minha boca. Irmãos, nós sabemos que a espada da boca dele é a palavra de Deus. Lá no capítulo 8, versículo 16 de Mateus, a Bíblia diz, Leidiane Dias, Deus abençoe, bem-vinda. A Bíblia diz que Jesus expulsava os demônios e curava os enfermos com a palavra da sua boca. Esta é a espada que Jesus usa para batalhar contra as falsas doutrinas. Lá em 2 Timóteo 4 e versículo de número 2. 2 Timóteo 4 e versículo de número 2. Vamos ver lá. O que fala lá? Ele diz o seguinte, primeiro ele fala: conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Quer dizer, a espada da boca de Jesus, irmão, é a palavra que é pregada na igreja. Jesus disse: eu batalharei contra ele com a espada da minha boca. E eu volto a bater na tecla. Nós não podemos desprezar, irmãos, a palavra de Deus nos cultos. Wildes Monteiro, lá no norte do Pará, Deus abençoe, bem-vindo, em nome de Jesus. Nelimária Gonzaga, Deus abençoe, bem-vinda, em nome de Jesus. Marta Souza, bem-vinda. João Tonino, pastor, bem-vindo. Então, eu batalharei com a espada da minha boca, a palavra, irmão. O nosso povo precisa de aprender, de ouvir, de ser instruído na palavra de Deus, em nome de Jesus. Queridos irmãos, ame a palavra de Deus, se alimente da palavra, se apegue à palavra de Deus, ame a palavra, larga de movimento estranho na igreja,
Larga de tanto movimento estranho na casa de Deus e se apegue ao ensino da santa palavra de Deus. E você verá que o Senhor te abençoará em nome de Jesus. Esta é a mensagem para Pérgamo, no capítulo 2 e verso 16 de Apocalipse. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Poliana Cristina, Deus abençoe, bem-vinda. Irmãos, depois vocês vão no meu canal lá no YouTube, Ronaldo Rodrigues Ferreira. Assine o canal e veja os nossos vídeos lá. Amém? Deus abençoa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Digamos juntos, amém. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.